E aí, meus queridos, how are you doing? Como é que vocês estão? Vamos lá, ó. A aulinha de hoje é uma aula sobre os phrasal verbs, tá? O que são os phrasal verbs? São aqueles verbos compostos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho a lista, tá? Aqui na coluna da esquerda eu tenho os verbos, os phrasal verbs, e do lado a tradução. Então, por exemplo, se eu considerar somente o get, se eu tirar o up e considerar somente o get, eu tenho aí como tradução pegar, tomar, né? Se eu falo assim, por exemplo, ó, get the right ways, né? Vá pegue o caminho correto, tá? Go, por exemplo, significa ir, né? I like to go to the movies with my friends. Eu gosto de ir ao cinema com os meus amigos. E por aí vai, né? O keep significa manter, o stay, ficar, end, terminar, come, vir, né? Aquele se repete. O hold, segurar, watch, assistir, olha o go de novo, get de novo, sit, sentar-se, né? Ou ficar, depende. E o stand, levantar-se. Então, o que acontece? Quando eu junto a estes verbos aqui um outro termo, pode ser uma preposição, né? Na maioria das vezes aí é uma preposição ou um advérbio, eles assumem um outro, eles admitem um outro significado. Então, get up é levantar ou acordar. Então, go sozinho é ir. Go away é ir embora, desaparecer, tá? Keep away, manter algo ou alguém afastado, tá? Então, keep him away from me, por exemplo, mantenha ele distante de mim. Stay away é ficar longe de alguém ou de algo, né? A mesma coisa. Stay away from me, fique longe de mim. End up, terminar, come out, sair, come in, entrar, vir, tá vendo? Então, por exemplo, se eu estiver na minha casa, alguém bater lá e eu falo, ó, vamos aí, entra aí, né? Eu falo come in, tá? Se eu quero que a pessoa saia, come out, lembrando, né? Come out se eu estiver do lado de fora, tá? Porque se eu estiver do lado de dentro seria get out. Lembrando que são formas indelicadas, né? Não são formas muito educadas de dizer alguém aí para sair, por exemplo, get out, né? Geralmente a gente fala isso quando a gente tá nervoso e quer que a pessoa saia. Hold on, espere, aguente, suporte. Watch out, ter cuidado. Então, por exemplo, ó, I like to watch TV, eu gosto de assistir TV. Tá vendo? Watch é assustar, watch out, ter cuidado. Go on, continuar, get in, entrar, sit down, sentar, stand up, levantar, tá? Então, estes são os phrasal verbs. O exercício, ó, aqui em cima tá dizendo o seguinte: consulte a tabela abaixo para fazer o exercício. Vocês vão fazer um exercício que é formar frases. Então, vocês vão formar frases, ó, com estes verbos aqui, tá vendo? Ó, letra A, letra B, C e D. Vocês vão formar 4 frases, tá? Então, vocês vão formar uma frase com fall over, certo? Fall over. No passado, é fell over, que significa cair, ok? Cair. Sit down. No passado, sat down, que significa sentar-se, tá? Get in. No passado, got in, que significa entre. E go on no passado, que significa. Go on, que significa continue, né? E no passado é went on. Então, desses 4 verbos aqui, ó, nós temos aqui todos eles na tabela, tá certo? Então, olha lá, ó, o fall over, tá aqui, ó. O que é fall over? Cair, tá? Depois o sit down, o que é o sit down? Que eu já mostro aqui, ó, sentar. O get in, entrar. E o go on, continuar, tá? Então, vocês vão escrever frases no passado. E aí, vocês vão escrever, então, com fall over? Não, vocês vão escrever com fell over. Então, I fall over, eu caio. I fell over, eu caí. Mesma coisa com o sit down. Vocês não vão escrever eu caio, vocês vão escrever eu caí. I sat down. Ou se vocês quiserem colocar um nome qualquer, né? Então, por exemplo, Teacher Paula fell over. A professora Paula caiu, tá? E depois,
mesma coisa. Got in, que é o passado, e went on, que é o passado. E aí eu coloquei aqui as expressões que vocês devem colocar na frase de vocês, tá? Então, ó, ela caiu da cadeira. Como que se escreve ela em inglês? Vou fazer a primeira aqui só para vocês. Aí vocês vão escrever lá, ó, letra A, né, aqui embaixo no lugar da resposta. Letra A, ela, she, caiu. Como que é caiu? É isso aqui, ó, fell over. Fell over é cair, caiu, caíram, tá? She fell over the chair. Ela caiu da cadeira, certo? Letra B. Gente, lembrando, por favor, tá? O que vai ficar de diferente da frase de vocês com a minha? Esta parte aqui, ó, o she, tá certo? Vocês não vão escrever igual a mim, senão vocês estariam copiando, tá? Então, eu vou até deixar em branco, ó. Aí, ó, alguém se sentou no sofá. Porque vai ficar igualzinho. Você pode colocar um nome qualquer aí ou um pronome pessoal, tá? Lembrando daqueles pronomes, I, you, he, she, it, we, you, they. Você vai colocar aí sentou-se no sofá. Como que é sentou? Aqui, ó, sat down. Sat down. No sofá, ó, on the couch. On the couch. Paula, e se eu quiser escrever que ela caiu no sofá? Aí você vai utilizar o verbo fell over, certo? Na verdade, você não vai utilizar o over, você vai utilizar o fell on the couch, tá? Mas lembrando, melhor vocês fazerem da forma como eu tô mostrando aqui, tá certo? Tá vendo? Eu coloquei uma expressão para cada um dos verbos, são 4 verbos, são 4 expressões, tá? Depois a letra C. Alguém entrou na sala de aula, então vocês vão escrever o nome de alguém aqui, né? Ou um pronome pessoal. E aí entrou, got in, tá vendo, ó? Get in no passado, got in. Na sala de aula já tá aqui, ó. Quando você escreve in the, você já está dizendo na sala de aula. E depois a letra D, alguém continuou a conversa, o papo, tá? Então vocês vão colocar esse alguém aqui. Went on the conversation. E pronto. Ou seja, o exercício tá pronto. A letra A, eu só vou pedir para vocês não copiarem o she, tá? E as outras letras, essa parte aqui que eu tô marcando, galera, ó, vai ficar igualzinha, tá? Ó, não vai ter nada de diferença. O que vai mudar é nos traços aqui que vocês vão colocar um nome próprio ou os pronomes que vocês aí já devem, né, deveriam ter memorizado, né? Eu, você, ele para pessoa, ela para pessoa, ele ou ela para objetos ou animais, pode até ser, né? Em alguma das frases aqui pode caber. Nós, vocês, eles ou elas, tá? Então, vocês podem escolher qualquer um desses pronomes aqui ou colocar um nome próprio no lugar aí desses traços aqui para escrever as frases, ok? O exercício é esse. Thank you very much.